Olá, alunos do sétimo ano do SESI, aqui é o professor Perinaldo e essa é a nossa aula de arte da semana. O conteúdo de hoje é sobre o artista Alfredo Volpi, está nas páginas 38 e 39 do seu livro didático. A história de Volpi é muito curiosa e eu penso também que seria um pouco parecida com outros artistas estrangeiros, mas que ficaram muito tempo e realizaram trabalhos artísticos sobre o Brasil. Muitas pessoas pensam que Volpi é um artista brasileiro. Na verdade, Volpi chega ao Brasil em 1897, Com aproximadamente um ano ele chega aqui, sai da Itália junto com seus pais e se instala em um bairro tradicional da cidade de São Paulo. Entender isso, Por que os pais de Volpi saíram da Itália e vieram para o Brasil, Houve um grande movimento imigratório nesse período do final do século XIX para o início do século XX, Eu já comentei com vocês como é que a gente faz esse cálculo, com os algarismos romanos, Então, 1800, a partir de 1800 nós contamos que é o século XIX, Daí, esse período de imigração da Itália, que foi do final do século XIX, que no caso de Volpi, no caso em específico desse artista e de sua família, foi 1897 que eles chegaram aqui. Então foi no finalzinho para o início do século XX, que já é a partir de 1900. Com isso, gente, Volpi começa a se interessar pela pintura. Ainda adolescente, como os pais de Volpi vieram ao Brasil buscando melhores condições de trabalho, assim como outros italianos chegaram a outras partes do mundo, como a Alemanha, como os Estados Unidos, buscando emprego, com muitos exemplos dos nordestinos que saem daqui e vão para o sudeste do país, vão para São Paulo, vão para o Rio de Janeiro, para trabalhar. Quantos de nós, nós aqui do SESI Sergipe, não conhecemos pessoas que fizeram isso, Na minha família tem pessoas que estão morando em São Paulo por causa disso, para ter condições de emprego. Então, os pais de Volpi saíram da Itália em busca disso, Alguns desses, desse movimento, não conseguiram, foram para os países e tiveram ofertas enganosas, chegou lá e não era isso. Não era como agora, gente, que a gente consegue, às vezes, desvendar alguns fatos fake, A gente pode entrar no site e ver se aquela oferta de emprego é verdadeira ou não é, Tinha a passagem, Eles faziam a travessia atlântica e quando chegavam podia ser que não fosse mesmo aquela oferta. Voltando ao assunto, Volpi, ainda como ele estava aqui para trabalhar, ele começou ainda adolescente, trabalhando com decoração, Decoração, ele fazia os detalhes das paredes, ia lá fazendo os detalhes e talvez, pessoal, por causa disso, que a arte de Volpi, ela tem assim uma aparência de arte decorativa, Umas bandeiras e tal, aí tudo bem. Talvez por isso, vamos caminhar um pouquinho mais, porque os conceitos e características da arte de Volpi são um pouquinho complexas. Eu vou já chegar aí para explicar para vocês, certo? Daí o seguinte, aí Volpi começa a se dedicar e a estudar arte. Interessado pela cultura popular, que nós já comentamos no ano passado, no sexto ano, que seria cultura popular. E cultura popular são as crenças, comportamentos e tradições que são passadas de pai para filho. E o que é isso? Vamos lá. Vá dormir, senão o bicho-papão vai te pegar, Quem foi que ensinou isso? Foi a sua avó que ensinou a sua mãe para ela ficar quieta e dormir. Então, isso é também aspectos da cultura popular. São aspectos da cultura popular. Outra coisa, eu estou aqui morrendo de dor de barriga. Aí sua mãe vai lá e oferece um chá de boldo. Com quem foi que ela aprendeu isso? Você já parou para pensar? Ela aprendeu com a sua avó. Então são tradições da cultura popular, São essas crenças, esses ensinamentos que vão passando de geração em geração. E uma ou a principal característica desse movimento é que elas são passadas oralmente. O que é isso? Quando eu passo através daquilo que eu falo.
né, as músicas e tudo mais que vocês cantam, que elas cantaram e por aí vai, que muitas vezes as escolas relembram esses aspectos e a gente mesmo não percebe. Da onde saiu essa música, hein? Quem foi que fez? Então é isso. Então Volpi se interessava pela cultura popular. Aí ele trouxe essas bandeirinhas das festas juninas para os seus trabalhos. Agora, o trabalho de Volpi é considerado cultura popular? Não, porque ele não tem essa intenção. A gente percebe muitas vezes que as bandeirinhas elas estão deslocadas, né? Na página 38, vocês podem perceber e podem notar que as bandeiras elas fazem parte de uma fachada, né? Então a gente pensa, olha, um lugar arrumadinho para uma festa de São João. Tudo bem, no início sim. Depois, essas bandeiras foram se tornando objetos soltos nas telas, o que a gente pode ver na página 39. Vou deixar alguns exemplos aqui para estabelecermos um comparativo, certo? O crítico que fez o texto da página 38, ele diz que as obras de Volpi são abstração. Mas espera aí, professor, abstração não é quando eu não identifico aquilo que eu vejo numa tela? Quando é mais solto, aquela coisa, Pollock, e vai fazendo aquela Kandinsky, e vai fazendo aquela coisa que a gente fica impressionado olhando, né? Mas não conseguimos identificar uma figura. Portanto, uma arte figurativa. A arte figurativa é aquela que representa figuras, pessoas, animais, vasos, qualquer coisa que eu possa identificar. Já a abstrata seria essa, né? Livre de significado. Agora, é um pouco complexo porque, já que é abstrato, por que eu consigo identificar essas bandeirinhas na obra de Volpi? Fica aí essa pergunta, essa reflexão, né? O crítico diz que é abstração, mas por que ele diz? Ele diz, repetindo, porque as bandeiras elas estão soltas na obra desse artista. Vamos lá. E outra coisa que durante o período que Volpi estava produzindo já um pouco madura a sua produção, chegou um movimento chamado concretismo aqui no Brasil. O concretismo ele valorizava as formas e os planos. Muita gente tentou categorizar o trabalho de Volpi como concretista, né? Por quê? Porque ele trazia essas imagens sólidas, somente planos e cores. A gente vai perceber isso, percebam aqui nas imagens que eu vou colocar para vocês. A gente percebe que era uma brincadeira, né, que ele fazia com os planos e as formas dessas bandeiras e tudo mais. Daí tudo bem, mas assim, o movimento concretista também refletia sobre os acontecimentos mundiais. O que era que estava acontecendo no mundo na década de 50? Né? Estavam se iniciando os movimentos, né, de modernização das cidades, crescimento da indústria e tudo mais. Aí, vamos lá, onde é que eu quero chegar com isso? Volpi trabalhava com a técnica que se chamava têmpera. Têmpera é uma técnica artesanal de criação de tinta. Como é que um artista que está participando de um movimento que acredita no desenvolvimento das sociedades e ele faz uma técnica muito antiga? Só para vocês terem uma ideia, a têmpera, ela era muito utilizada lá perto do Renascimento, né? Em 1400 e 1500. Imagine, em 1950, um cidadão vai pintar com a têmpera. Têmpera é o seguinte, tem o pigmento em pó e tem um aglutinante. Aglutinante, que palavra é essa? Aglutinante é alguma base líquida ou que tem essa textura mais aquosa que você vai misturar com esse pó, né? Então ele pegava o pigmento em pó e ele misturava com a clara do ovo ou a água. Essa é a técnica de têmpera. Vamos lá, fica mais fácil. O que é isso? Pigmento em pó e base aglutinante. Vamos lá, com um bolo, né? Você vai fazer um bolo, sua mãe vai fazer um bolo. Ela coloca a farinha de trigo e coloca o fermento, que são logicamente em pó. Entendam que eu estou comparando esse pó com o pigmento lá das pinturas de Volpi e de outros artistas que vieram antes dele e que desenvolveram essa técnica. Ok, coloquei aqui o fermento e a farinha. Qual vai ser meu aglutinante para essa minha massa de bolo se tornar homogênea, uma massa, para eu colocar lá no forno? Leite, manteiga e o ovo.
Então, lá a farinha e o fermento seriam o pó e o pigmento, e o aglutinante, mais uma vez, seria o ovo, o leite e a manteiga. Então, é isso, quanto ao trabalho de Volpe. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Para vocês, é uma arte figurativa ou é uma arte abstrata? Agora vocês respondem à página 39 do conteúdo. Não se preocupem quanto à correção, porque ela será feita na semana que vem. Eu irei comentar com vocês cada uma dessas questões. Quanto à atividade da semana passada de revisão, foi o seguinte: não é necessário correção, por quê? Porque foi uma revisão e eu trouxe para vocês a oportunidade de conhecer uma nova estratégia de fixação de conteúdos, valorizando aquilo que vocês imaginavam que seria, o que vocês achavam que fosse o conteúdo, que vocês realmente sabiam, que tinham segurança para falar sobre, e o que vocês aprenderam a partir do resumo feito, o resumo que foi entregue para vocês, e também a partir da leitura do livro, certo? Espero que vocês gostem, aprendam. Se sentirem curiosidade, coloquem esses tópicos no Google e pesquisem, certo? Até a próxima semana, gente.